Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, vamos meditar a palavra de Deus. Hoje, dia 22 de janeiro, sábado, o Senhor quer falar com você. A palavra hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 ao diante. Enquanto todo o povo era batizado, e Jesus, batizado, estava em oração. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti está o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto todo o povo era batizado, e Jesus batizado. O batizado, para quem não sabe, na nossa Igreja Católica, é um dos primeiros sacramentos cristãos. Sem o batismo, o padre não é padre. Sem o batismo, um homem ou uma mulher não pode ser padrinho. Sem o batismo, ninguém pode receber outros sacramentos. Porque o primeiro sacramento é o batismo. É como o RG, que é a identidade. Sem identidade você não consegue puxar outros documentos. Assim é o sacramento do batismo. O batismo é a porta, vamos dizer assim, para chamar outros sacramentos, que vem a crisma, que vem o matrimônio e assim por diante. Então, eu preciso ser batizado, caso fosse pagão. Todo ser humano que é pagão tem que se batizar. Por quê? Porque o batismo, ele nos purifica de todo pecado, certo? E aí você pode se perguntar, mas por que batizar criança, né? Por que batizar criança? Por que a Igreja Católica batiza criança e não batiza quando a criança está adulta, não é assim? Veja só, a Igreja Católica, ela segue o Evangelho de Cristo, a Bíblia. Vamos por parte. Por que batizar a criança? Batizar a criança porque é um direito da criança. Assim como a criança tem direito de comer, de estudar, a criança também tem o direito de receber o sacramento da igreja. Vou explicar para você entender melhor. Estudar não é bom? Não é bom estudar? Imagine o batismo. Se todo ser humano soubesse a importância que é o sacramento do batizado, não esperava seus filhos crescerem para batizar. Porque imagine, você, eu, nós como pai de família, temos ansiedade, a pressa de colocar nossos filhos pequenininhos na escola, porque estudar é bom, não é assim? Imagine o batismo, que é coisa do céu, que é coisas do alto, que não é coisa dessa terra. Repito novamente. Se estudar, nós achamos uma coisa boa e nós colocamos nossos filhos, né, pequenininho na escola. E por que para o sacramento do batismo nós queremos deixar os nossos filhos crescer? Se o batismo é muito além do que o estudar. Deu para entender? Então o batismo vai além do estudo, vai além de qualquer brincadeira, vai além de qualquer coisa. O batismo é uma salvação, é um sinal de salvação para mim, para você. Então você precisa ter essa consciência que o sacramento do batismo não é uma brincadeira. Não é como se fosse para muitos, né, uma festa social. Há muitas pessoas aí confundindo batizado com festinha social, de comer e beber. Não é. Sacramento é coisa séria, meu irmão. Sacramento é coisa séria, minha irmã. Eu aqui, a comunidade aqui, Escurial, dou formação de batismo. Sempre falo isso para os pais, para os padrinhos. Preste atenção quem você vai chamar para ser padrinho dos seus filhos. Não é chamar um determinado homem ou uma determinada mulher
porque eu gosto dela, porque é minha parente. Não é por aí, não é pelo gostar, não por simpatia, também não. É chamar por testemunho. Por dois motivos eu tenho que chamar os padrinhos. Se tem testemunho cristão e se é pessoa de responsabilidade. Porque padrinho, para quem não sabe, significa segundo os pais espirituais, né? O dever de educar o seu filho como cidadão social é do pai e da mãe. Mas como cristão, os padrinhos vão auxiliar, entende? Não é que o padrinho vai tomar conta do seu filho, da sua filha. Não, o padrinho vai auxiliar a comadre ou compadre na educação cristã, na formação cristã. Daí o perigo, muitas vezes, de chamar qualquer um, né? Porque atualmente é cada padrinho que chama para ser do meu filho, das filhas, né? Que misericórdia. Não anda na igreja, não é pessoa de testemunho, não é pessoa que tenha uma espiritualidade centralizada na igreja católica. Primeiro, para ser padrinho dos filhos, eu tenho que ver se ele é católico, eu tenho que ver se ele dá testemunho, eu tenho que ver se é uma pessoa de responsabilidade, entende? Isso é um dos primeiros passos. Mas depois vocês por aí chamando padrinhos para ganhar presente, não é verdade? Porque tem bom emprego, porque eu gosto dele, porque eu gosto dela, mas essa pessoa não anda na igreja, não tem testemunho de vida, e aí, quando passar do tempo, a criança nem sabe qual o padrinho, porque passa por ele, nem a benção pede, não é assim? Não sabe nem a data do aniversário do afilhado, mas é padrinho. É cada tipo de padrinho que chamam. Meu irmão e minha irmã, preste atenção, ser padrinho de batismo não é uma brincadeira. Ser padrinho de batismo não é brincadeira. Você precisa saber quem são os padrinhos dos seus filhos e suas filhas. Não é qualquer um. Não é chamar qualquer pessoa da esquina. Venha você ser padrinho do meu filho. Ou porque tem um carro, tem uma casa bonita. Não é por aí. É ver se tem a bagagem, como pede a igreja. Se é de responsabilidade. Se é um cristão que dá testemunho. Se é uma pessoa do perfil que se encaixa, né, no sacramento. Mas cada um é cada um. Eu só dou a formação e explico, né? Eu, particularmente, chamei pessoas para ser padrinho dos meus filhos, pessoas que eu vejo que é de testemunho, daquele historial. Outro ponto importante: não sei por que chamam padrinhos distantes. Isso é ruim para a criança. Chame padrinhos que seja próximo à criança, que acompanhe a vida cristã da criança. Tem pai e família que chama os padrinhos de lá de Amazonas, de fora do Brasil, de São Paulo. A criança nem sabe nem quem é o padrinho. Cresce tão distante do padrinho que quando o padrinho chega, ele fica até acanhado de pedir a benção. Não é assim? Por quê? Porque não acompanha o cristianismo da criança. Então, o pai e a mãe têm que chamar padrinhos que seja próximo à criança, que acompanhe o crescimento da criança. Amém? Então, hoje a palavra de Deus vem nos trazer essa realidade sobre o sacramento, que é o batismo. O batismo é o renascimento para uma nova vida, né? O batismo é o renascimento, porque quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. Presta atenção, quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus porque trazemos a marca do pecado original. Nós só tornamos filho de Deus depois do batismo, depois que o padre pega aquela água e diz: eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando o padre diz essas três palavras, a criança ali está recebendo três funções: sacerdote, profeta e rei. Entende? Ela está recebendo ali o selo do céu. Então, cabe o pai, cabe a mãe, cabe os padrinhos prestar bem atenção em cada detalhe no ritual do batismo. O batismo é simplesmente molhar uma criança ou levar para a igreja e acabou. Não. O batismo é um compromisso, é uma aliança que está fazendo com Deus. Mas infelizmente tem pessoas que a preocupação do batismo é como muitos interpretam, né? Uma festa social. Eu batismo o filho e a preocupação não é viver o batismo, é viver a comemoração, de encher a casa de cerveja, de carne assada, de cachaceiro e cachaceira, e a criança fica sem entender o que é o batizado, porque os pais nem levaram a sério. O correto seria o quê? Depois do batismo, os pais ir para casa com os padrinhos e fazer momento de oração. Fazer um jantar, se quiser, saudável,
mas fazer um momento de oração, já catequizar a criança na vida cristã. Mas não, já leva a criança para casa, enche a casa de bebida, na cabecinha da criança é um que ali? É uma festa mundana. Porque onde tem bebida, Deus está presente. Você está entendendo? Então, aí você faz uma salada de fruta e continua sendo como se fosse um pagão. Porque quando um pai ou a mãe leva seu filho para ser batizado e depois dali leva para uma farra de bebida, se tornou-se uma festa pagã. Né? Então tudo tem que ter discernimento, meu irmão. Você saiu da igreja, do sacramento, tem que ir para casa e fazer uma festa mais, né, moderada e não de bebidas, de carnes assadas, porque aí fica uma confusão na cabecinha da criança. Deu para entender? Por isso que lá em Provérbios 22, no versículo 6, está escrito: ensine a criança o caminho a seguir, e mesmo que envelhecer não se afasta dele. Tem pai e família que batiza a criança hoje. Ao sair da igreja, vai para um bar de baixo de cachaça para a própria casa. Que ensinamento é esse? Então, não entendeu a formação. Eu que dou formação percebo isso e falo. Gente, cuidado. O filho não aprende somente o que a gente fala, mas aquilo que a gente faz. Para resumir, o programa hoje, presta atenção. Contar uma historinha. Diz que um pai de família chamou o filho a atenção e disse: olhe, preste atenção como você vive. E o filho olhou assim para o pai e disse: pai, eu tenho que prestar atenção como eu vivo, porque eu sigo os seus passos. Entendeu? Então, muitas das vezes, nós vamos cobrar dos nossos filhos, do nosso afilhado, mas nós mesmos somos o primeiro a nos dar exemplo. E aí fica complicado. Pense nisso com carinho e lembre-se: batizado significa um renascimento para a nova vida. E é um sacramento. Sacramento significa sinal de Deus, presença de Deus. Todo batizado recebe um selo do céu. E esse selo tem que ser preservado, cuidado, porque Deus um dia vai cobrar. Há muitos cristãos que se batizou e na igreja não vai, numa missa não vai, num grupo de oração não vai, não reza o texto, mas diz: sou batizado. Quem é batizado, presta atenção, e não honra o batismo, é o mesmo pagão. É a mesma coisa, eu casar, colocar uma aliança no dedo e não respeitar minha esposa. Isso é um adúltero, entendeu? Então eu preciso levar a sério o sacramento. Caso contrário, eu só me molhei e pronto. Que Deus lhe abençoe. Que o Espírito Santo de sabedoria e nós possamos honrar o nosso sacramento. Continuamos por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desculpa, esqueci de uma colocação importante. Não existe dois batizados. Se batizou na igreja católica, está batizado para sempre. Por batizar nessas igrejas aí criadas pelo povo, está só se molhando, viu? Sacramento não se repete, é uma vez só na vida. Efésios vai nos falar isso, que só existe um só Deus, uma só fé e um só batismo. Se batizou na igreja católica, querer se batizar em outra igreja, está desrespeitando Deus. Você como padrinho, você como madrinha, tem essa responsabilidade de corrigir seu afilhado. Você foi batizado na igreja católica, uma vez batizado na igreja católica, sempre será batizado. Que negócio é esse? Batiza aqui, depois se batiza ali, fica gripado, né? Batiza uma vez só na igreja católica e acabou. Não tem dois batismos, é só um batismo só. Tá bom? Fique na paz de Deus amado. Fique na paz de Deus amada.